Bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Sena Franco na área com vocês, sempre com um papo especial aqui nesta mesa. Hoje estou com uma mulherada aqui que nasceram preparadas. A gente estava aqui, conversando antes, a gente já queria até mudar a pauta, porém temos uma pauta. Quero agradecer primeiramente ao Sesc Jundiaí. Rafael, obrigado por mais essa ponte. Mais uma vez trazendo gente incrível aqui pro programa, mulheres incríveis, e a gente vai falar em primeira mão, porque não saiu em lugar nenhum isso ainda, gente. Vocês que acompanham o Francamente pela Rádio Difusora, YouTube, Spotify, serão os primeiros a ouvir sobre a trajetória de Jundiaí no esporte brasileiro, que vai ter uma exposição Cidade em Movimento no Sesc. A mostra vai ser aberta no dia 3 de outubro. E eu estou aqui com as responsáveis por essa mostra. Elas estão aqui, Michele, Aira e Luciane, comigo hoje nos estúdios. Bem-vindas! Meninas, obrigada. Tudo bem? Salve. Como que foi essa jornada para montar essa curadoria? Não é uma pauta fechada, é uma pauta aberta. Bem aberta, foi um convite do Sesc, vocês já se conheciam antes, se conheceram agora. Me contem, qual foi a semente de tudo, desse time? Quem começa? É uma história, né? Porque, sim, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com pessoas competentes e amigas, é um privilégio, né? E mulheres, então, é uma oportunidade nunca, e quem tá ganhando não é a gente, né? Mas talvez seja essa perspectiva de um projeto cultural com esses olhares, né? Esse projeto, ele foi encomendado pelo setor esportivo em 2021. Então, num contexto onde o esporte ainda não estava sendo praticado em função da pandemia de Covid no Brasil. Então, o Sesc estava fechado, ou com várias limitações. E aí, o trabalho teórico sobre esporte, ele foi uma vertente, né? Então, a equipe solicitou que a gente começasse a promover uma pesquisa local. Por quê? Porque o Sesc, no grupo de trabalhadores, inclusive do esportivo, tem muita gente que não é de Jundiaí. Sim. Não conhece os espaços históricos, não cresceram, não brincaram, não se divertiram nas escolas, nos ginásios, nos espaços de formação esportiva da cidade. Então, eu e Lu Castro, a gente se debruça um pouco a partir, né, de algumas efemérides, isso em 2021, num contexto que ainda antecedia a Copa do Mundo de futebol masculino, que ia acontecer em 2022, pensando programações que pudessem, então, relacionar esse futebol masculino, né, com essa agenda que afeta não só a cidade, mas todo mundo, com alguns lugares e pessoas da cidade. Então, começa dessa maneira. Então... Nossa, e assim, o pessoal acha que eventos culturais, mostras, nascem do dia para a noite, você junta ali e faz. A gente está falando, começou essa conversa em 2021. E eu amei também que é uma conversa com mulheres. Você citou aqui a Copa do Mundo de 22, né? Sim. Mas o esporte também sempre foi um espaço muito masculino, muito masculinizado. Hoje a gente tem algumas juízas, bandeirinhas, você falou do futebol, né? Locutoras de futebol, mas esse era um espaço bem fechado, né? Porque tem esporte de menina e esporte de menino. Isso é a construção misógina, né? Sim. Dentro do esporte, e o futebol me parece que é o pior dos cenários. Sim. Até. Mas a gente vem, até eu e a Aira trabalhamos já em outras pesquisas, outras curadorias sobre futebol feminino. Então a gente chafurdou muito nesse universo aí para entender várias coisas. E essa é a oportunidade da gente, assim, é uma curadoria, pesquisa feita por mulheres, curadoria feita por mulheres, e para falar de um monte de esporte, né? Assim, foi o resultado disso, né? E Jundiaí tem mulheres do futebol, tem narradora. Sim. E tem agora histórias feitas por mulheres também. Né? No nosso caso, ocupando também esse lugar, porque há sempre uma desconfiança de mulheres que fazem história ou que fazem parte como protagonistas de história, né? Então aqui somos pesquisadoras, historiadoras,
mas também na hora de entregar um produto de pesquisa, a gente vai olhar de forma diferenciada para a questão de gênero, ou seja, incluindo mulheres, para as questões de raça, uma vez que é uma questão hoje de atravessamento sobre essas narrativas, né? Então, o que era ausente de Jundiaí, a história negra, o que é ausente, a história indígena, o que é ausente de uma história oficial, a gente está devolvendo para esse projeto, né? Eu acho maravilhoso essa questão da pesquisa e dessa cartografia, né? Porque também olhar a cidade de uma forma muito panorâmica e sem as paixões que de repente um jundiaiense vai olhar, né? Porque tem as questões dos nomes que nomeiam os ginásios, as praças, as ruas, que são essas pessoas que estão contando a história, uma parte da história, uma versão, ao longo dos tempos, né? E quantas outras pessoas que também foram protagonistas ali no fazer, na cidade existir, e não estão contadas, né? Então, eu acho super importante trazer isso numa visão de mulheres. As 3 são de fora de Jundiaí. Sim. Todas de São Paulo. Sou do interior, eu sou de Campinas. Sou de São Paulo. Sou do interior, você fala como se a gente não fosse do interior. 2 paulistanas e uma campineira. Sim. O esporte na vida de vocês, como que foi? Eu fui uma criança, por exemplo, que queria fazer esporte. Meu pai era atleta, meus irmãos são atletas, mas a educação física não podia, era para meninos, o esporte. Vocês tiveram essa relação desde da escola com o esporte, de praticar ou não praticar, de assistir coisas na TV? Qual que era a memória de vocês com relação a esse tema e a ocupação desses ginásios? Sobre você, Mir. Começa, Michele. Vai, Michele. Bom, para mim sempre foi muito mais de assistir, né? Ter uma memória, assim, de assistir muito boxe, né? Junto com meu pai, muito basquete, mas de fazer, né, na escola, assim, eu era muito mais da pesquisa. Então, sempre... Academia era outra, né? A parte, né, de atuar mesmo, de fazer as aulas práticas, eu não participava muito, não. Eu sempre joguei bastante no contexto da escola, várias modalidades. Eu sempre senti que eu poderia ter sido muito mais. E hoje, né, quando a gente pesquisa toda essa desigualdade de gênero em torno do futebol, mas não só, eu percebo, assim, como eu não tive a oportunidade de sonhar esse futebol como acontecem com os meninos de forma muito naturalizada. Então, acho que o trabalho depois foi fazer quase uma revolta teórica de tentar desnaturalizar por que esse lugar não é nosso. Por que o esporte não foi feito para mulher? Ele não foi, né? Então, quando a gente olha o contexto histórico, ele ajuda a gente a entender que o esporte foi feito para homens pertencentes a uma elite, né, homens brancos, mas que num século de negociações permite hoje que a gente esteja melhorando esse ambiente, incluindo tantas pessoas, né, que também desejam sonhar, seja no ambiente profissionalizante do alto rendimento, mas praticando numa quadra da esquina de casa. Sim. E você, Lu? Então, eu sempre faço assim, cada pergunta, cada fala, eu vou buscando na minha memória, né? Mas o meu envolvimento é com meu pai, me levando para onde ele jogava. E, então, como primeira filha, primogênita, vou jogar salão, me leva. Vou jogar campo, me leva. Então, ele sempre me levava. Até de assistir o futebol, o Desafio ao Galo, que passava no domingo de manhã, era sentar com meu pai domingo cedo e assistir um Desafio ao Galo. E na escola, eu praticava, eu fazia educação física, mas não era obrigatoriedade, e aí a obrigatoriedade nunca me agradou. Então, assim, eu ia fazer educação física, né, mas não gostava, eu gostava de outras atividades físicas no contexto de estar na rua. Então, era a brincadeira, era o vôlei na rua, era a queimada, era ocupar a quadra do bairro, até em disputa, tá? Que tinha disputa para ocupar aquela quadra ali. E aí, até antes de ficar grávida da minha primeira filha, eu ainda estava na capoeira. Aí você é mãe, aí você cria os filhos, aí eu só retomo uma atividade física aos 47. Mas dentro de um contexto de defesa pessoal e me encontrando dentro da luta.
aí eu volto a praticar uma atividade física, não para alto rendimento, mas para cabeça, né? Se você tá, né, dentro de um tatame, tá? Mas é uma construção bem diferente, né? O meu irmão joga bola, ele tem 45, ele joga bola. Até hoje, ele sempre teve o tempo para ele jogar a bola dele. Porque para a mulher não é permitido ter hobby, né? O cara, ele pode jogar o futebol da quinta-feira, ele pode ter o grupo dele de amigos que ele sai e ali é o tempo dele. E a mulher não tem esse lugar, né? Difícil. Quando a mulher quando tem um hobby de mulher, é sempre uma coisa que nem a problematização do bebê reborn, né? Ah, não, é um problema psicológico, não era um hobby, né? E nunca tem tempo livre, né, pra mulher. Sempre tem que fazer. Ou seja, alguém tá deixando de fazer porque a gente vai ter que fazer coisas por ele, né? E aí a gente fica em busca agora das endorfinas. Descobrindo que ser chapadinha de endorfina faz muito bem para as mulheres. Sim, é a nova droga do bem-estar. Faz uma diferença na vida, né? Da gente. E aí eu digo que o treinar é privilégio hoje. Total. Porque a galera fala, não, mas todo mundo pode praticar um esporte é democrático, né? Depende da onde você mora. Pra mulher ainda, você falou da disputa das quadras, né? Pra mulher ainda tem a questão da segurança, né? Que envolve transitar numa cidade e ocupar uma praça com uma quadra. A gente tem tantas outras questões que ser mulher envolve, né? Na hora da prática de um esporte. Por vezes são invisibilizadas até do poder público, né? Então, se ninguém fala sobre isso, ninguém vai notar se a rua está escura, o horário está disponível, se tem uma disponibilidade financeira, uma autonomia financeira dessa mulher para alocar esses espaços. Com quem vai ficar os filhos, porque tem isso também, a louça né, vai ficar gente? suja. A louça vai ficar suja, quem vai Ninguém fazer come. janta. Exatamente. Né? E a gente tem uma geografia machista, né? Total. A gente tem essa construção da cidade, ela é machista. É muito louco isso. Não é pra mulher, né? Não é A pra cidade mulher. Não é pra mulher. A construção da sociedade não é pra mulher, né, gente? A gente vê aí ao longo dos tempos que a sociedade não foi feita por nós, mas não foi feita para nós. Para nós. Vamos mudar isso. Vamos mudar. Todas vocês falaram de uma relação da infância ali com o pai, né? Trazendo essa memória de infância, geralmente essa pessoa da família, né? Sempre um homem da família também que nos encaminha para esse lugar do esporte, né? E para a mulher nem sempre é uma possibilidade ser atleta. Ser atleta, gente, já é uma coisa muito difícil no Brasil, né? Que antigamente o sonho do menino era ser jogador de futebol e o sonho dos pais também era esse investimento, né? E das meninas não. Né? A família nunca, no geral, a maioria das famílias não investiam na mulher atleta. Era a mulher pianista, a mulher bailarina. E esposa, né? E esposa, claro. Esse é um investimento. Estou trazendo isso porque na própria exposição vocês acharam quem fez a primeira cesta, né? Uma mulher fez a primeira cesta no basquete aqui no Bolão, né? No ginásio. A Lu pode contar a história da Neide, a gente também pode falar desse futebol feminino, acho que são dois materiais bem raros que a gente vai expor, assim, né? Sim. Fala da Neide. Fala da Neide. E ainda foi legal, né, hoje, porque tive contato com com essa bola, que é um acervo que a gente... Conta quem é a Neide, pessoal. A Neide Pereira. A Neide Pereira. A Neide... Spoiler da exposição, tá? Spoiler. A Neide foi a responsável pelo primeiro ponto, né, de basquete no Bolão, né, durante os Jogos Abertos de 1953. Era o jogo entre Jundiaí e Itatiba. Ela marcou esse primeiro ponto. Ela era conhecida como Ponce de León, acho que por uma semelhança com o jogador do Palmeiras da época, né? Tinha sardinhas. Tinha sardinhas e tal. E ela foi a responsável por essa primeira cesta. E a gente conseguiu com o Bolão, né? Com o Bolão a gente conseguiu essa bola que está ali preservada. A gente sabe que a Neide partiu tem um tempo, mas a gente está levando essa bola para ficar exposta. Hoje eu ainda peguei a bola ali, porque chegou, falei, nossa, eu fiquei emocionada. Eu falei, a bola que a Neide fez, deve ser a primeira digital da Neide ali naquele couro, mas naquela tá pegando bola. com luva, né? Todo um cuidado e tal. Aí eu tirei foto. E hoje o irmão dela foi lá, o Eduardo ficou bastante emocionado
E é muito legal você ter contato com esses acervos assim, né? Você falar da mulher que fez o primeiro ponto na cesta do ginásio do bolão. É muito emocionante, assim. Então, a Neide está super evidenciada ali e a gente fez questão, assim, de dar, né, esse foco, jogar essa luz, né? Sim. Porque geralmente os atletas que despontam, e ainda hoje em dia que é uma fábrica de celebridades, ninguém quer jogar futebol, né? Todo mundo quer o bônus que ser um atleta celebridade traz, uma celebre. E aí mulheres também no protagonismo tem que ser campeã, não sei quando, Hortência, a Marta, aí a gente tem a Marta, né, no futebol mesmo, que a gente lembra porque também carregou medalha, né? É bastante prêmio, porque né? Quantas mulheres também que estão no alto rendimento e a gente não fala, né? Melhor do mundo. Mas é isso, a gente está oferecendo, atualizando o sentido, inclusive, de um objeto que está há muito tempo exposto dentro do bolão, né? Tem um memorial esportivo dentro do bolão, mas por vezes as pessoas já não lembram, né? O que aconteceu, de quem que é aquele objeto, né? Não é exatamente um museu grande, é um espaço que às vezes vai até acumulando sem se preocupar com o registro, né? Dessas narrativas. Né? Não, a gente fica até feliz que o material ainda está preservado, porque às vezes nem isso acontece. Mas a gente tem esse exemplo, que é um exemplo muito legal. E dentro das pesquisas de imagem, né, até a Michelle envolvida quando a gente estava olhando para o Comercial, que também é um clube de futebol masculino muito conhecido, da rivalidade antiga que já teve até com o clube do Paulista. No meio dessas imagens, a gente encontrou uma imagem de 1943, que tem 3 mulheres vestidas com fardamento, com o uniforme do Comercial. E elas estão num contexto de um circo que chamava Circo do Rosário, que parou aqui na cidade, e aí tem essa fotografia. E aí, assim, né, há pouquíssimo tempo a gente tem pesquisado a história das mulheres do futebol. E o circo, ele é um lugar muito importante para as mulheres exibirem essa performance do futebol, porque ele não é estimulado pelos clubes, ele não vai ser estimulado pelas ligas, né, a Liga Paulista. Então, essa foto, ela não só representa esse lugar, então fazer do espaço do impossível, que é o circo da fantasia, esse lugar de exibição, de venda de ingresso, né, dessas mulheres praticando esse futebol e usando dessa rivalidade da cidade para vender esses ingressos, né, então é um jogo contra Paulista e Comercial embaixo dessas lonas, mas ele acontece em 43. 43, o futebol feminino tinha acabado de ser proibido no Brasil, né? Então, no contexto do Getúlio Vargas, depois do sucesso de várias equipes cariocas que vão ganhar dinheiro, aparecer nos jornais, nas revistas, exibindo tecnicamente um bom futebol, inclusive jogando no estádio do Pacaembu, a gente tem um decreto-lei que proíbe esse futebol de continuar sendo exibido, praticado em qualquer espaço. A gente tem uma interrupção desse futebol nas escolas, na educação física. Então, ele é um marco temporal dessa cultura de afastamento das mulheres do esporte mais popular do Brasil. E aí, então, quando a gente olha uma foto feita em Jundiaí, que demonstra, né, que tem, primeiro, uma ousadia de continuar fazendo esse espetáculo acontecer, tem uma ousadia que mostra sobre como as mulheres sobrevivem nesse mundo de apagamento, e que, então, mesmo a gente desconhecendo o nome dessas mulheres, a gente atribui a Jundiaí, né, o encontro de um acervo tão raro. E como vocês chegaram? Vocês estavam falando no carro do acervo municipal, né? Que ainda tem bastante coisa preservada. Como que foi esse processo mesmo de pesquisa? Porque tem clubes que não existem mais, pessoas que já faleceram, muitas famílias que também não têm documentação, até pelo contexto social, né? Eu lembro que em casa a fotografia era só assim, uma vez por ano, guardava o filme de 36 para revelar. E ali estavam todos os aniversários da família, que geralmente queimava porque demorava muito para revelar, né? Então imagina em épocas anteriores, assim, ter esses registros dessas mulheres, né? Me conta. Dona Michelle está na pesquisa, nossa arquivista. Sabe muito. Bom, essa questão, né, vinda aqui dessa fotografia, parte, né, da pesquisa que eu tenho feito, né, que é a minha pesquisa de doutoramento. Né, eu sou historiadora, venho pesquisando, né, atualmente o Clube 28 de Setembro. O seu tema do doutorado? É o Clube 28 de Setembro na Era Vargas. Uau!
Específico, né? Porque o clube está fazendo 130 anos. Isso, ele completa agora, né? Dia 28 de setembro, né? 130 anos, né? O terceiro clube social negro, né? Mais antigo em atividade, né? No Brasil, mais antigo do estado, né? De São Paulo. Né, patrimônio material da cidade de Jundiaí, então na resistência ali por uma questão de aquela especulação imobiliária, está numa região central ali, então tem sempre uma questão também com a geografia da cidade, porque é um clube negro, 130 anos, que é um lugar de resistência, que está ali em pé também, graças a uma mulher hoje, né, que é a presidente, Dona Edna, mas também tem muita história para preservar ali, para contar, né? Sim, eles estão ali, inclusive desde 1948, né, aquela sede. Então, a pesquisa, né, ela proporciona, né, que eu me aproxime, né, desses acervos, né, um dos acervos é o acervo do Clube Jundiaiense, né, porque além de entender o clube, né, 28, é também entender a cidade de Jundiaí e os espaços, né, que o clube 28 tem as suas relações enquanto ele não tem sede própria, né, porque ele é de 1895, até ele conseguir a sua sede própria em 48, ele trava, né, relações com outros espaços da cidade. Então, eu consigo, né, o contato com o Clube Jundiaiense, que tem algum acervo ainda, né, preservado, é um dos espaços mais antigos aqui da cidade também, e eles cedem, né, esse acervo fotográfico e a gente chega, né, nessas fotografias que são aí do comercial e nos proporciona, né, essas fotografias aí do time feminino. E em relação ao acervo do 28, né, nós temos a oportunidade de ter o registro mais antigo deles, que é de 1897, e tem sido feito um trabalho em conjunto com a equipe do Arquivo Municipal para a preservação, né, dessa documentação, que além, né, do trabalho técnico, a digitalização. Então, parte, né, da documentação histórica já está disponível, né, no site, já pode ser baixado, já pode ser lido, e a intenção é que novos documentos, né, sejam alimentados para que novos pesquisadores, isso é uma responsabilidade minha, né, enquanto pesquisadora, para que novos pesquisadores tenham acesso a essa documentação que é tão rica e tão importante, né? Só puxando um ponto aqui para a importância das pesquisas acadêmicas, né? Muita gente não sabe para que serve uma universidade, né? Mas essa produção que se tem no Brasil, que é muito rica, ela está ficando cada vez mais diversificada, né? Pelas cotas sociais, raciais, por mulheres estarem no doutoramento, no mestrado, com suas teses. Isso também você vai mudando o lugar da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, trazendo luz também para outros temas que não aqueles dos homens brancos, héteros, enfim. E até do futebol ferroviário tocando nisso, né? Acho que ela é uma narrativa bem conhecida, assim, da cidade. De forma alguma a gente está desqualificando, né, essa história. Mas a gente, com essa oportunidade, né, de tantos anos olhando para a história da cidade e finalmente, né, defendendo a realização de uma exposição que nada mais é do que comunicar esse conhecimento, né, acumulado para qualquer pessoa, e não só comunicar, né, a gente está criando estratégias de recolher também novos registros, e a gente fala disso daqui a pouco. Mas nessa proposição, né, de transformar ideias em visualidade em acessibilidade também, que é uma preocupação que a gente teve desde o início, né, pensando pessoas que não enxergam, pessoas cadeirantes, né, como fazer uma fruição desses conteúdos, a gente foi muito, muito criativos, né, quebrando a cabeça literalmente de pensar como traduzir, né, essas histórias de formas que a gente pudesse surpreender a população de Jundiaí, que já é uma ousadia, a gente não é de Jundiaí, né, e como a gente traduzir esse conhecimento e transformá-lo de uma maneira interessante, diferente, com pontos de vista, né, então isso vai acontecer, então, nesse exemplo do comercial, né, a partir de mulheres, né, representando o próprio comercial,
né, histórias nunca conhecidas, como o Paulista. A gente está apresentando o primo dele da capital, que é um time de várzea da região norte, que é a última cancha de bocha da cidade de São Paulo, naquela região, onde a condição desse time ser fundado é que ele vista as cores e o nome do Paulista de Jundiaí. Né? Então, essa afetação que por vezes é dita, é o capital que vai afetar o interior, não. A gente está trazendo um exemplo contrário. Então, a gente vai fazer isso com vários totens, né, assim que a gente vai chamar, que estão distribuídos na unidade do SESC, não só de futebol, mas de diferentes modalidades, inclusive de paramodalidades, a partir do PEAMA, por exemplo. É um trabalho excepcional. Homenageando o Toninho, né, que não é um atleta, não é um treinador, mas sem essa pessoa que constrói e adapta as bicicletas, o projeto do PEAMA não seria o que ele é hoje. E se o projeto do PEAMA não fosse o que ele é hoje, muitos atletas do alto rendimento, que, né, já medalharam pelo Brasil, não existiriam. Então, é assim, a gente convida o público a ver se deu certo. Você falou de acessibilidade, né? Hoje, na produção cultural, especialmente, sempre foi uma preocupação do SESC, né? Ter acessibilidade. Hoje a gente vê iniciativas muito criativas no sentido, nós, pessoas que não temos deficiência, né? Temos mobilidade, enxergamos, falamos, enfim. Nessa preocupação genuína em trazer a informação para todas as pessoas, né? E isso é super importante nesses espaços onde a gente compartilha conhecimento, né? Qual foi a saída de vocês, assim? Porque geralmente o Libras está ali, né? Eu tenho visto muitos monitores, eu tô achando isso maravilhoso, de gente que acompanha, não só na questão da acessibilidade para pessoas com deficiência, mas também para pessoas com baixa mobilidade, ou mesmo pessoas que não são alfabetizadas, né? De estar numa exposição e sentir. Porque eu acho que afasta muita gente, a pessoa não se sentir capaz de entender uma exposição, um museu. A exposição sempre foi um lugar tão distante, tão, né, tão inacessível para muita gente. Foi criado esse lugar, né? Sim. É um lugar muito elitista, né? Se a gente pensar em exposições, essa palavra museus. Que eu queria falar e eu esqueci a palavra elitista. Mas é essa palavra. Mas a gente contou com uma assessoria de uma empresa que chama Língua, né? E eu acho que a grande diferença é deles terem acompanhado a gente desde o início de produção do projeto, em maio, né? E semanalmente, todos nós, né? Equipe de expografia, produção, nos reuníamos e fazíamos uma reunião. Então, não era uma reunião para acessibilidade, mas é pensar a acessibilidade desde o início. Sim. É uma exposição que vai provocar outros sentidos. Então, por mais que tenha uma pesquisa visual riquíssima, né? Então, o exemplo do material do próprio 28 nunca foi conhecido do público, a gente tinha que pensar outras estratégias para além do vidente, né? Por exemplo, vamos dar mais um spoiler aqui. Por favor. A gente reencontrou, né, a história do início da formação de lojas esportivas na cidade de Jundiaí, que na verdade eram as selarias, ou seja, né, a pessoa que sabe mexer com couro, são elas que vão começar a criar as primeiras bolas de futebol, né? E aí, o futebol sendo esse esporte primário, mais popular, existe ali já um interesse de uma pessoa adaptando as celas de cavalo para produzir esse tal do material esportivo. E, curiosamente, né, tem uma história onde esse couro era oriundo da Alemanha. Com a Segunda Guerra Mundial, existe uma escassez dessa matéria-prima, e aí aparece um fornecedor que começa a oferecer para o Brandini, que é essa pessoa que produz essas bolas, couro de onça. Ou seja, Jundiaí passa a oferecer bolas feitas de couro de onça ali durante um período. Chama Isabel! Infelizmente, esse material, né, não foi encontrado como um acervo histórico, mas aí, por que eu tô falando isso? A gente recriou essa bola. Essa bola não é uma bola unicamente para ser vista. Couro fake. É um couro fake, mas é um couro peludo, ou seja, uma pessoa que não usa do atributo de ver essa bola, ela vai poder sentir
essa bola. E não só a pessoa que não enxerga, como qualquer pessoa que aparecer na nossa exposição. Então, uma bola de onça não é todo dia que a gente oferece numa exposição, né? Isso é maravilhoso, porque a coisa de pegar é um lugar que é proibido em qualquer exposição que você vai. Sim. E eu super entendo, gente, apoio, inclusive, né? Porque imagina se a gente pudesse mexer em tudo. Mas, às vezes, ter uma maquete, uma réplica, a própria bola, onde você pode tocar, dá um envolvimento com aquela história que está sendo contada, que é inesquecível, né? E é para pessoa novinha, para pessoa mais velha, todo mundo acaba se envolvendo, que é uma das grandes questões de uma exposição, né? Ainda mais no Sesc, que vai ser uma coisa que não é num lugar só, né? Não. Vai ser espalhado pelo Sesc. Espalhado, o som, né? Igual que a gente está fazendo aqui, a gente também está produzindo registro e conhecimento. Então, hoje, né, na era de tantos podcasts excelentes, e pensar que existe informação no som, seja no som da palavra, na narrativa, seja no som do barulho, essa também foi uma estratégia que a gente adotou. Então, tem vários depoimentos, né, que você pode ouvir das próprias pessoas contando as suas histórias. Que isso é maravilhoso. E se a sua história não está contada lá, porque essa é uma exposição anarquista, ela vai ficar pronta no fim, daqui muitos meses, em fevereiro. Por quê? Porque as pessoas vão ter um mapa onde elas mesmas vão ter a oportunidade de sinalizar um lugar onde aconteceu a sua própria memória e ali gravar um depoimento de 1 minuto que vai ficar disponível nesse mapa. Se ela não quiser gravar, ela pode escrever, e se ela não quiser escrever, ela pode subir uma imagem. Olha só. Que coisa incrível. Um mapa interativo, né? Interativo, coletivo, democrático. Que são as pessoas contando as suas próprias histórias, as suas relações com os espaços. Sim. As suas relações, e até memória de família, a gente fala muito da oralidade, né, de passar conhecimento, de contação de história. Quantas histórias a gente já não ouviu, né, dos nossos antepassados. A gente sempre tem um tio que jogou futebol e poderia ter sido profissional. Sim. Se não fosse o Pelé. Todo mundo. Todo mundo. Não é? Vocês não tem ninguém da família? A gente conheceu muitos memorialistas no caminho dessa pesquisa, né? Então, obviamente, nós não somos detentoras dessas histórias, a gente representa essas muitas pessoas, inclusive a própria Michelle, né, se aproximando dessas famílias que representam, né, o 28. Então, como fazer com que não fosse a nossa voz, mas que a nossa curadoria fosse uma mediação dessas vozes? A gente notou em 2021 que tinha um potencial oral na cidade que não estava sendo absorvido, assim, não estava sendo dado conta. Então, quando a gente terminar essa exposição, a gente tem esse mapa, a gente tem um acúmulo, né, dessas narrativas, desses áudios, dessas fotografias, e aí, assim, aí que o projeto começa, né? Esse é o patrimônio, que é um legado que a gente vai deixar. E essa coisa de você olhar os espaços geográficos de uma cidade, das quadras, eu acho fundamental, inclusive para depois pensar políticas públicas na atualidade, né? De você olhar aquela formação da sociedade, a gente sabe da importância dos clubes no país, em Jundiaí especificamente, né, que os clubes eram lugares sociais para além do esporte, é onde as famílias se encontravam, as pessoas se reuniam. Tem uma questão dessa civilidade, né, tem lugar que tinha a banda de jazz feminina, tem um clube em Paranapiacaba, que foi a primeira banda de jazz feminina que tocou. Então tem essas histórias, né, os clubes estão acabando, tá? Por quê? Terraplanando tudo virando estacionamento, lagoinha e farmácia e o xoxo, o oxo. O xoxo. É o xoxo. Então a gente vai perdendo também o que era essa geografia da cidade naqueles momentos históricos. Eu acho também que essa mediação que vocês fazem vão nos trazer uma reflexão sobre a cidade que temos, né? Essa era bem a ideia, sim. E aí a gente, né, nessas coisas das pesquisas todas, eu me debrucei muito ali sobre a cartografia de Jundiaí. E até estava comentando na formação que, olhando esses espaços, você tem uma mudança assim, da cidade ao longo, e aí eu acho que é interessante dizer que você tem um acervo digital, cartográfico da cidade muito legal, tá? Com acesso, assim, para todo mundo. Você pega uma foto tirada daqueles aviões antigos que ficava ali fotografando para depois virar um mapa, sabe? Uma quebra-cabeça. E eu passei, assim, tipo, pegando essas fotos, pegando os espaços,
Por exemplo, vamos pensando num complexo esportivo. Ele está aqui nesse local hoje, porque você tem dentro do site da prefeitura ali um mapa, né? Muito legal. Mas aí você consegue achar referências cartográficas de 1959, de 1969. E os mapas tanto quanto fotos. E aí você olha para a foto daquela região ali e você tem como aquele momento da história, como que era aquele trecho ali do mapa. E você fala, nossa, como mudou? Aí você pega fotos de 1983. Então, eu me envolvi cartograficamente com Jundiaí. E assim, bastante, a ponto de ficar chateada mesmo. Eu me envolvi tanto com Jundiaí que fiquei triste. Fiquei chateada, porque a esportiva acabou. Gente, eu fui sócia da esportiva. E olha que, né, eu não frequentei. Não, a esportiva foi uma judiaeira, né? Uma judiaeira. Tinha muitos shows na esportiva, fui em vários shows na esportiva. Tinha o time de vôlei, time de futebol, tinha um monte de coisa que acontecia. Teve a apresentação do Aqualoucos, não era? Na esportiva? Teve. Aí você tem um monte de foto legal. Aí eu nunca frequentei a esportiva, mas sempre adorei, né? Sempre gostei. E que dó que não existe mais. A esportiva é um condomínio. É um condomínio. Aí você vai lá no Google, põe lá o bonequinho em cima, você olha, nossa, que horror, que dó, né? Mas é o envolvimento cartográfico. E aí também você percebe essa coisa da cidade que ora expande, perde alguns locais e em contrapartida outros locais começam a ficar vazios dessa memória, como é no caso da esportiva. Então ela tá ali cheia dessa lembrança de movimento, de carnavais, de shows, de esporte, de piscina, de lazer, blá, blá. E aí de repente tá lá um condomínio, uma entrada que você fala, nossa, esvaziou. Então também é aquela coisa que eu fiquei pensando muito nessas primeiras conversas para a gente pensar a exposição, que é esse movimento da cidade, é um respirar, né? É esse respirar da cidade que infla e eu, nossa, tem tudo a ver. Então, assim, eu falo do meu envolvimento cartográfico nesse sentido. E também para propor política pública, né? De equipamento esportivo. E a preservação, né? Se você só vai preservar se você tem algum tipo de afetação e sentido sobre aquele lugar. Se você desconhece ou você se acostumou com aquela loja sendo sempre assim, com aquele lugar sendo sempre assim, sem saber, desconhecer ou sentir, né? Quando o lugar fecha ou é desmoronado, enfim. A tendência é um apagamento, né? Um grande apagamento. Ninguém vai defender o lugar de forma inusitada, não vai ser um historiador, tem que ser de forma coletiva. Sim, né? A cidade tem que fazer o quê? Dar as mãos, ficar em volta do prédio, para não deixar aquela máquina que derruba coisa, prédio, passar, né? Retroescavadeira passar. E esse fim dos clubes, na pandemia também, alguns clubes aqui no município se seguraram como deu, né? Com a questão pandêmica e tudo. Mas vai mostrando também um outro relacionamento da sociedade, né? Com a cidade, com aquele bairro. O centro não é mais... Antigamente a gente falava, eu vou na cidade. Que era ir ao centro. O centro de Jundiaí já é outro lugar, já, né? É mais uma memória do centro ser ali, mas se você colocar um PIN, expandir Jundiaí e colocar um PIN, talvez o centro mesmo não seja mais ali onde tem aquele comércio. Já deslocou, né? E o uso da cidade ele vai se modificando. Né? Eu acho que a Michelle pode trazer isso, da sociabilidade que é tão importante dos clubes e que hoje a gente mal vai percebendo, mas você não conhece seu vizinho, você não tem mais nenhum compromisso com esses ambientes de sociabilidade. Por isso que a gente briga na internet, gente. Porque a gente não vai no baile, nos clubes, né? Porque no baile você não vai ficar xingando a pessoa que nem você xinga na internet. Só às vezes, depois os biriti. Não, tô brincando. Mas essa falta também desse convívio muda a nossa relação, né, com o outro, de cuidado mesmo, de empatia, de lugar de sociedade minimamente civilizada, né? Sim, né? Porque os clubes, né, no caso aí dos clubes sociais negros, eles se tornam um espaço, né, de criação, né, de famílias negras, espaço de educação, um espaço de lazer, de luta, de resistência. Vocês falando, né, nessa questão, né, da geografia da cidade, enquanto tem locais, né, que mudam, que não existe mais. Enquanto isso, você tem dois espaços aí, historicamente,
né, considerados negros no centro da cidade, que é a igreja que está lá desde 1938 e o 28 ao lado da igreja desde 1948, né? E lutas, né, para que os dois espaços lutaram para que estivessem no centro da cidade, não houvesse um afastamento, né? Isso está escrito em atas, tanto na documentação da igreja, tanto na documentação do 28, para que não houvesse o afastamento daquela região central, né? Houve, né, vários momentos para que essas pessoas fossem afastadas dali. Então, elas conseguiram aquele espaço e lutam e continuam ali. Né? São espaços ali de resistência e criação de sociabilidade. Famílias inteiras foram criadas, nasceram daquele movimento. Você tem netos, bisnetos, até hoje ali famílias inteiras criadas no 28. E é importante que esse espaço, né, seja visto, que ele continue vivo para que ele dure mais 130. A nossa esperança é que ele dure mais 130. Eu não sei se o planeta Terra vai durar tudo isso do jeito que tá andando. Eu tô achando você minha pessoa mais, assim, otimista dessa mesa. Você é otimista, mas 130 anos. Com tanta rainha dentro desse clube. Olha, eu acho que esse é o convite que a gente faz também, né? Pra reconhecer esse lugar, assim, né? De um protagonismo feminino, né? Inclusive representado por uma mulher linda, preta, como a Michelle. Com tantas rainhas que a oportunidade de pesquisar esse clube nos oferece, né? Então, esse lugar, né, de projeção dessas mulheres, né? De uma beleza, de um protagonismo, de... Né, um lugar é tão opressor, né, ser mulher na sociedade, ainda mais uma mulher preta. Sim. E aí a exposição, conta pra elas o que a gente vai trazer. Bom, o que a gente vai trazer, a gente tem uma faixa, né, de princesa, que é uma faixa, né, da mãe da Joana Prudêncio, que é sobrinha, né, do Nelson Prudêncio também, que trazemos aí também a memorabilia dele, mas é a faixa de princesa, que é de um dos concursos, né, que é o concurso das candidatas, que ocorreu em 1952, e a mãe da Joana foi a segunda colocada, então conseguiu, né, a faixa lá de princesa. Então são concursos, né, de beleza que acontecem desde a década de 30, em todos os clubes sociais negros, né, não só aqui em Jundiaí, mas no Brasil inteiro. Você tem vários clubes, para poder trazer uma valorização da beleza, né? Não só da mulher, mas também dos homens negros, e nos colocar num outro patamar, né? Num outro espaço dentro dessa sociedade racista, né? Que objetifica a mulher preta, o homem preto, né? Sexualiza esses corpos. Mas não empodera a beleza que a gente está acostumado a ver em capa sempre, né? Capa de revista, o que é bonito é muito eurocentrado, né? O que é bonito, a noção de beleza que a gente tem é completamente eurocentrada, né? Totalmente. Tanto que o primeiro concurso, né? O primeiro concurso de beleza negra, né? Do estado de São Paulo, a candidata que ganha do estado, ela sai do Clube 28, que é a senhora Cecília Saldanha. Então, você tem um histórico, né, de mulheres negras, da beleza negra, de Jundiaí, que saem do 28. Tanto que hoje, né, vocês têm aqui o concurso, né, do Miss Pérola Negra. Uma das etapas, obrigatoriamente, é dentro do 28. Né, a última candidata, né, que é a de 2024, é neta de uma das rainhas, né, do 28 também. Então, um histórico longo, né, de mulheres aí lindíssimas, né, do 28, para trazer essa valorização da beleza negra. E aí será vista, né, pela primeira vez, né, essa faixa aí de princesa aí da família Prudêncio. Um clube que vai tratar a autoestima, né? Então até isso, né, a autoestima a função de um clube, né? Para além de tantas outras atividades, responsabilidades que ele gera. Né? A gente fala muito da resistência, mas é uma questão de existência mesmo. Eu existo, eu sou bonito, eu sou um sujeito na sociedade, né? E gente, essas fotos são maravilhosas. Maravilhosas. Maravilhosas.
A Edna veio aqui, a gente estava falando, ela falou, nossa, eu adoro as roupas e não sei o quê, a importância, né, do se vestir, do se sentir lindo, linda, para ir para os bailes dos clubes, né, e esse lugar da autoestima mesmo e de se sentir representado, ela é fundamental para essa construção desse diálogo na sociedade que demorou, né, gente? A gente ainda está discutindo coisa que já era para... Poxa vida, né? Que já e não só isso, né? Acho que vou trazer um estudo aqui, né, da professora Jane Vargas, né, que ela é do Rio Grande do Sul, que estuda, né, os clubes sociais negros, né, desde 2005, que é também o saber fazer. Né, o saber fazer é nosso, né? São as costureiras negras da cidade. Né, são as mulheres negras que vão fazer essa modelagem desses vestidos, dessas roupas, para que a gente possa, né, se apresentar, né, nos locais, nesses clubes, como reis e rainhas que somos. Que são. Ai, Os que músicos também, músicos. tem muita foto também da música, enfim. Gente, e a exposição abre no dia 3. 3 para convidados. Para convidados. Vocês 4 não vão, tá? Tô Vocês não vão. brincando, gente! Mas, e aí vai ter também outras participações, outras pessoas convidadas que vão... O que vai acontecer? Vai mostrar para a imprensa, enfim, né? Vocês vão fazer uma apresentação lá. Conta como que vai ser essa dinâmica, porque a exposição fica até quando? Até Fevereiro, final de fevereiro. 22 de fevereiro. A gente fala fevereiro tá longe, mas tá aí, perto. gente. Tem Tá panetone ali no mercado. Então acabou o ano, né? Fevereiro tá ali. Sim, é Mas fica até rápido. fevereiro. O que também a gente não sabe muito dos detalhes da cerimônia, né? Mas A gente pode dizer a mulher é a que mulher vai que, inaugurar. exato, a convidada, A né? convidada. A responsável aí para fazer para falar, né? Para receber, para abrir o evento, que é a Luciana Mariano, né? A nossa narradora da cidade. A primeira narradora, né? Mulher do Brasil. numa TV aberta, né? TV aberta. Uma TV aberta. Não, e a importância disso é que assim, nós somos mulheres, a gente entende a importância disso, né? Sim. Mas é muito grande, né? sim. Muito grande ter uma mulher narradora, com os enfrentamentos, imagina o editor, chefe, né? E todos os embates que teve para Sim. essa construção desse espacinho. A abertura é o dia da festa, né? Onde dá aquele alívio. Conseguimos. As ideias da cabeça foram materializadas, né? No tempo certo, no cronograma certo. Então, é esse lugar de alívio, de congraçamentos que envolvem, né, os políticos e todas as autoridades aí convidadas e, obviamente, né, essa gratidão ao próprio SESC de oportunizar que a gente possa criar, né, projetos culturais dessa natureza. Sim. E culturais que atravessam o esporte, que nem sempre é possível, né? Às vezes a galera fica nas suas caixinhas, né? Quem é da música, quem é das artes, Sim. das artes, quem é da cultura. E o esporte também pode ser lido, né, a partir da teoria, dos conhecimentos todos, da história. Então, inaugurado, né, ele vai ficar aí aberto ao público esses meses todos até fevereiro e vai contar, primeiro, né, com uma mediação de educadores que vão possibilitar o uso, assim, qualificado dessas ferramentas todas que a gente está criando. Então, dessas narrações, desses objetos, né, que podem ser encostados, dessas ativações onde você pode gravar seus depoimentos, mandar sua foto, fazer um monte de coisa. E uma programação, né, do próprio SESC, onde a gente vai promover encontros para aprofundar esses temas, para conhecer esses personagens, criando roteiros pela cidade. Então, assim, tem muitas coisas que vão começar a acontecer até fevereiro, quando esse mapa, então, vai estar também muito fomentado pelos próprios participantes e visitantes da exposição. Gente, toda vez que você vai a uma exposição que conta sobre a cidade que você mora, você adquire um olhar de turista de novo, né? Sim. É um olhar de criança. Parece que é a primeira vez que eu tô vendo isso. Você vai olhar de outro jeito o Bolão, você vai olhar de outro jeito o Paulista, o Clube 28. Eu acho que essa mediação, a arte, ela nos atravessa dessa forma. Ela limpa nosso olhar, ela muda nosso olhar, nossa perspectiva sobre o mundo, né? E o esporte, tal qual a arte, né? Que a gente está falando de uma exposição, que é uma das vertentes aí das artes, mas
ele é transversal na sociedade, né? Quando a gente fala de esporte, a gente fala também de saúde mental, a gente fala de economia, a gente fala de tantas coisas que não é só o esporte na fisiologia, na coisa do corpo, né? Porque a galera pensa. Relação. Essa primeira relação, quando você fala que trabalha com esporte, a galera, você treina, você é treinadora, você foi jogadora. Que foi a primeira que eu fiz, inclusive. Não, mas é muito comum mesmo, assim, a primeira impressão que a galera tem do seu envolvimento com o esporte. Aí eu falo, vixe, peraí, deixa eu explicar direito, que eu sou pesquisadora, né, eu sou jornalista, e a gente trabalha produzindo cultura, trazendo esporte para dentro dessa coisa. Nossa, que legal! Eu estava até falando com um amigo sobre o trabalho de pesquisa da Cidade em Movimento. E ele ficou assim, nossa, eu nunca imaginava que dava para fazer uma coisa assim. Falei, Como dá? A gente faz pesquisa para séries, a gente faz documentário, a gente faz publicações como livros, HQs. Então, assim, o universo de possibilidades a partir do esporte, né, não seja unicamente praticando, é imenso. E a gente até convida hoje, né, as pessoas a se somarem, porque tem muita coisa a ser feita, tem muito trabalho. E hoje na área da cultura, assim, umas frestas maiores para a gente conseguir realizar, então, a partir das nossas pesquisas, outros produtos culturais como essa exposição. Que maravilha. Vai ter documentário depois disso? Porque imagina, um monte de cidade do interior ali com essa exposição. Tem Sesc Franca, tem Sesc Bertioga. Já tô Sesc. Não sou, já tô vendendo elas aqui para os outros Sesc também. Para fazer essa. Porque imagina fazer essa cartografia do estado de São Paulo. O impacto que isso vai ter. Eu estou aqui totalmente pensando em políticas públicas mesmo, nesse olhar da sociedade em termos de o que vamos construir? Vamos deixar para construir coisa quando tiver Olimpíadas, quando tiver, né? Porque o esporte ele é pensado em política pública só quando tem um grande evento. Sim. Né? E o Sesc pode ser esse mediador, né, na cidade. Sim. Porque eu falei, eu não me importo de pegar e ficar olhando para mapas da cidade, assim, que nem uma louca. Já viu, né? Botar uma telona lá e ficar assim, tipo, na foto, tentando encontrar onde que é aquele ponto em 40 anos atrás. Assim. Gente, a próxima voz do Waze, do Google Maps, vai ser a louca. Ai, mas pensou? Vire à esquerda, você está chegando no bolão. O bolão, daí a gente tem uma história, uma efeméride. Nossa, olha que ideia boa. Imagina fazer um aplicativo ali do... Já tô dando ideias aqui, gente, já tô... Sesc. Sim, nem começou de Jundiaí, já estou tirando as daqui, vamos para as outras cidades também, porque eu acho extremamente importante essa mediação. A gente está num tempo, né, de tanta barbárie, né, que eu acho que isso vai resgatando também o nosso convívio em sociedade, nos tirando um pouquinho dessa coisa que a gente pensa que só existe no digital e trazendo a gente para a rua mesmo, né, para ocupar esses espaços físicos, né. A gente existe numa realidade sem ser a internet. Toda a história, toda cidade deveria ter o direito de conhecer a sua própria história, toda pessoa poderia ter o direito de contar a sua própria história. Então, acho que a exposição também vem desse lugar, né? De pessoas comuns se sentirem parte dessa história, protagonistas dessa história. Porque de fato histórias são, individuais, histórias coletivas, times de várzea, né? Considerados times amadores, que às vezes, né, ficam ali um pouco na periferia da história. Histórias que não deram certo, então muitos clubes de futebol se acostumaram a contar só histórias de vencedores. De sucesso. Então também tem esse lugar, né? Quando o lugar desaparece, a gente está contando, não é uma história feliz, mas a gente está tendo a oportunidade de pelo menos não cair no esquecimento e valorizar que pelo menos houve uma trajetória ali. Então acho que tem essa proposição, né, de uma historiografia que tem hoje discutido isso, né? Quem são essas pessoas que estiveram ausentes? E aí esse esforço nosso, né, de fazer uma história um pouco mais democrática e lembrar que o esporte é um direito. Sim. O lazer é um direito. É um direito. Então, acho que nessas oportunidades a gente faz uma política pública com ela, né, pensando que se essa pessoa não se divertiu e não vivenciou tudo isso, tem alguma coisa errada, inclusive, com essa cidade. Mas, ao mesmo tempo, produzir tanto sobre Jundiaí é pensar que Jundiaí também teve uma vocação como cidade, uma vocação de diversão, uma vocação de lazeres e de esporte. Então, isso também precisa ser lembrado, valorizado, para nunca mais ser esquecido e sempre cobrado. Gente, em época de alta performance, que trabalha tudo, as pessoas se sentem culpadas por dormir, por estar de folga, que a gente está tudo no high, assim, de performance para trabalho, né? Se divertir, praticar esporte, ainda que seja amador, ainda que seja de lazer, é um ato de
de revolução, um ato político, exato. Sim. Um ato político mesmo. É importante que a gente retome e tome conta desses espaços, né? O que é público, o espaço público é nosso, então aquela quadrinha do teu bairro, não deixa sumir, não deixa virar farmácia, não. Cuida, né? Cuida. Ocupe os espaços públicos, porque eles são nossos. E é isso. Meninas, recados? Olha só, não perca a nossa exposição. Gente, então, o Sesc Jundiaí inaugura a partir do dia 4 para o público. Fica aberto no mesmo horário, né, de funcionamento da unidade. Não está exclusivamente dentro de uma sala, mas esparramado por toda a unidade. Então fica aí já esse desafio da pessoa encontrar cada um dos totens que a gente criou. E, por favor, né, se você conhece alguém que tem boas histórias sobre a cidade, essa pessoa não precisa ser uma pessoa mais velha, pode ser uma criança, um adolescente, um adulto, uma mulher, um homem, enfim, qualquer pessoa. Fica aí esse desafio dela inscrever a sua própria história dentro da nossa exposição. Eu já tenho vários ali para mandar, já vários aqui, ó, na mente, já vou mandar várias pessoas para homens e mulheres, tá? Porque é importante, a gente tá falando de atletas aqui, de pessoas com relação com a cidade, com os espaços esportivos, com os clubes, né? Sim. Todos, todas e todos estão convidados. Mas acontece a exposição, as pessoas se queixarem, né? Ah, você esqueceu não sei de quem. Ah, você não colocou. Essa é uma exposição que fica pronta quando termina. Não termina. Precisa de você. Se você não vier contar a sua história não vai estar lá. A gente o convite é fazer essa conexão. Né? Porque de repente até vai estar ali, mas esse ponto aqui, nossa, mas também tem essa pessoa aqui que também está nesse espaço, sabe? É muita conexão. Na verdade, é uma exposição efeito pirâmide. Cada um leva mais 2, mais 3 para contar a história. É tipo marketing multinível ali, né? Isso, tudo bem. Cada um que for vai levar mais 2, mais 3 para a gente construir essas histórias, reconstruir essas memórias, né? E contar novas histórias. É uma exposição sincera. A sua história não vai estar lá, só depende de você. Exato. Depende de você colocar a sua história lá. E aí vocês podem levar também, assim, memórias para contar, para entrar o quê? No TCC, que chama, na verdade, doutorado da Dona Michele. Você nunca pensou em lutar boxe? Eu já fiz aula de boxe. Boxe autônomo, que é lá no centro de São Paulo, uma galera incrível, inclusive. já lutei. Gente, que legal. Como a nossa infância nos afeta, né? Essas referências de infância nos afetam. Que coisa maravilhosa. Eu não sei nadar até hoje, minha família toda da piscina, eu não sei nadar até hoje, porque não vai ter alguém para me salvar. Meu pai e minha mãe já morreram, então não vão me salvar mais, mas eu tenho 2 irmãos que sabem nadar e é a minha relação com o esporte. Tenho 2 irmãos atletas e é tudo que eu sei. Você nada nas ondas do rádio, Tainá. De braçada nas ondas do rádio. Na verdade, o importante não é nadar, o importante é saber boiar. É isso porque aí. A vida é isso, saber boiar, se dá bem quem sabe boiar. É isso aí. Você falou de um recadinho, eu quero dar um recado. Vamos lá, Mi. Um recado, né? A grande oportunidade, né, de comemorar os 130 anos, né, do Clube 28 de Setembro, né, o baile de gala agora no dia 27 de setembro, né, a partir das 8 da noite. Acho que é uma grande oportunidade, né, espaço mais do que histórico, né, da cidade, ter essa oportunidade de lazer, um baile, né, lazer, movimento, né? Faz todo sentido, encontros, dançar, né? Se divertir, estar, né? Ali junto. E a Dona Edna falou que tem que ir lindo. Da Isso que eu ia falar, gente, é gala mesmo, não é marromeno. É baile de gala. Mas não posso com a camisa do Flamengo? Não pode. Porque geralmente a mulher tá maravilhosa e o homem com uma camisa de time de futebol. Não é pra esse dia, né? Não é pra esse dia. Esporte tem jogo, lazer também, tem regras. Tem regras. Não tá de acordo com o traje, passa amanhã. Porque hoje você não vai entrar nesse jantar, não, porque tem que estar em trajes de gala, mulheres de longo, homens de traje completo, terno, gravata. E aproveitem a oportunidade, porque é um momento histórico, da cidade. E é isso. Estaremos lá, sem dúvida nenhuma. Meninas, vejo vocês então no baile. Quem vai no baile?
Olha o silêncio. Misa. A Michelle vai. Com certeza. Eu não falei na abertura da exposição, gente. A Aira não vai estar aqui. Você não estará aqui, Não, Aira. mas é por um bom motivo. Bom motivo. Isso é um bom motivo. Vou estar longe. Eu já sei que a Lu vai ter que comprar uma calça. Eu vou ter que comprar uma roupa para vir na abertura. Mas também não vou poder estar no baile, que eu também tenho os compromissos em São Paulo. Mas no baile do 28, a Mi vai representando muito bem a gente aí. Estarei lá, com certeza. É isso, gente. Mulheres trabalhando, mulheres produzindo, mulheres pensando, produzindo exposições, produzindo saber. E é isso que a gente traz no Francamente, né, gente? Porque aqui a gente defende a classe. Aqui a mulherada em peso aqui hoje, provando que esporte é coisa de mulher, a pesquisa acadêmica é coisa de mulher e fazer podcast também é coisa de mulher. E é isso. Vamos ocupar todos os espaços, que não existe espaço vazio. É isso aí. É isso, gente. Seguinte, quero agradecer de coração ao Sesc Jundiaí por essa ponte com essas mulheres incríveis que estiveram aqui hoje. Eu vou deixar linkado todo o serviço do Sesc. Sesc fica na Frederico Ozanam, número 6.000. A exposição é gratuita, é só chegar lá e aí vai descobrindo a exposição, os totens. Vamos lá, vamos conversar sobre a cidade, vamos conversar sobre o passado da cidade, os espaços da cidade, o presente da cidade. Em fevereiro a gente vai ter material para discutir o futuro da cidade também. Leve as pessoas também que você conhece para compartilhar suas memórias, fazer parte dessa exposição de forma ativa, né? Não só de forma passiva ali, recebendo todas as informações, mas também construindo essas memórias e reconstruindo essas memórias. Combinado? Galera, obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dedo no like e gritaria, que é isso que eu gosto aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.